Pode Isso, Doutora, e hoje, além da doutora Carol, doutora Késia e eu, nós temos uma convidada especial demais, doutora Raquel Salles. Não é só a doutora Raquel Salles, advogada criminalista, é uma mulher jovem, linda, empoderada, que a gente tá aqui, ó. Eu tô até nervosa hoje, tô emocionada. A gente, de verdade, a gente tá feliz e honrada de poder ter você aqui no nosso primeiro episódio. Muito chique, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês, Michele, Késia, Carol. A gente estava lembrando uma vez que eu encontrei você, né, Michele, na OAB, e eu até comentei com você, montar escritório, doutora, sozinha, mulher. Doutora, nosso escritório, nós somos uma sociedade de mulheres. Eu falei, sério? No interior ainda, né? Então, vocês me encorajaram a acreditar que eu, como mulher sozinha, posso sim ter o meu escritório, posso sim ser uma empresária também promissora, sem a necessidade de ter um sócio ou um associado homem. Então vocês me encorajaram e eu estou muito contente de estar aqui com vocês hoje. Vocês estão me encorajando hoje novamente, né? Aprendendo a fazer podcast, aprendendo coisas novas. É maravilhoso poder contar com a sua presença, Raquel, sabendo que quando a gente pensou em alguns nomes de mulheres, inicialmente a gente queria que viessem mulheres, foi você como mulher e quem você representa pra gente. Uma mulher, uma advogada, criminalista, onde a gente sabe que é um mundo ainda muito masculino, onde a mulher sofre muito preconceito, principalmente no júri, onde você atua. E sendo mulher e jovem, né, a gente ainda vê mulheres e homens muito mais idosos nesse júri. Então é maravilhoso, é muita honra poder contar com você e poder ter a oportunidade de escutar as suas histórias. A gente é aquela figura, né? A coragem. A coragem. A coragem. Então, prazer imenso ter você aqui, porque pra gente tem esse nome junto ao seu sobrenome. A coragem. Mas vocês também são muito corajosas pela demanda que vocês têm de pode isso, doutora? Tem gente, né? Tem gente que não gosta, então acho que somos todas corajosas, viu? Que bom. O demandado não gosta muito, não. Mulheres unidas, bem. A gente pode tudo. Hoje a gente ainda fez umas fotos e aí o meu marido falou assim, nossa, quem que vai mexer com um time desse? Bem assim. E que continue assim, e que cada vez tenha mais mulheres, que se né? sentem empoderadas, corajosas. Seja na área de família, seja na área criminal, seja no júri, Dentro de casa. seja dentro de casa, seja empreendendo. Aliás, uma coisa que depois eu quero falar também, porque hoje não dá para ser só advogado, a gente tem que ser um advogado empreendedor, Isso mesmo. não é? Mas conta uma coisa, como é que você foi parar na área criminal? Então, na verdade, quando eu me formei em 2006, né? Eu estudei no Mackenzie, saí de Hortolândia, fui para São Paulo, passei lá no Mackenzie São Paulo, não tinha Mackenzie Campinas ainda na época, e aí eu entrei em 2001. Eu lembro até o meu registro da faculdade, 401-488-23. E é grande. Chamava Tia, né? Que era o registro. Tem até um comércio ali de frente ao Mackenzie que o pessoal pendura os tias, né? Os números antigos. Eu lembro, viu? Você lembra esse registro? 33, 651. É legal. Gente, 5 anos, gente,
mesmo. Começou o celular do meu marido, gente. É coisas aleatórias, eu lembro. Eu acho que a memória daquela época ficou. A recente um pouco seletiva. Aí eu me formei em 2006 e passei no exame de ordem em abril de 2007. Quando eu estava estudando para a OAB, o que ia cair na OAB? Maria da Penha e Lei de Tóxicos, que as duas tinham acabado de ser publicadas. Então eu me iniciei a estudar Maria da Penha e Lei de Tóxicos, só que a Maria da Penha ela demorou um pouco mais para ser aplicada, e agora que nós estamos explorando mais a lei e utilizando agora a Lei de Tóxicos, não. Como tratava-se de réu preso, de um crime muito comum, eu tive que me especializar. Então eu comecei, né, como eu já era mãe de 2 filhas quando eu me formei, eu tinha uma de dois, a Arielle tinha 3, a Amanda tinha 1 quando eu me formei. Eu sabia que eu ia ter que fazer criminal, por quê? Porque eu girava mais rápido. Tô vendo isso, mulherada. Se ela fez com 2 filhas, vocês também podem. Não foi fácil, né? Mas aí veio minha primeira causa, tráfico, lei de tóxicos, apliquei, né? Parágrafo 4º do artigo 33. Aí pronto, pegou a doutorinha. Os clientes me conheciam como a doutorinha, porque eu era novinha e já estava aplicando o parágrafo 4º, reduzindo o tema, né? Algumas vezes absolvendo. E aí a gente comecei a atuar na lei de tóxicos e aquela clientela começou a demandar também a júri. Né? A vida te levou para essa área. Eu não tive como. Eu tentei atuar na área imobiliária, eu tenho algumas causas imobiliárias, eu gosto, ainda tenho sonho de ter imobiliária e tal, mas o criminal me chama. Né? E aí o que acontece? Acho que com 4 anos de formada, um cliente que já gostava muito do meu trabalho, falou: doutora, eu tô com um caso e tal, e eu quero que você faça meu júri. Eu falei: não, pelo amor de Deus, eu tô com 4 anos, eu não vou saber fazer e tal. Não, doutora, nem que você contrate um colega com mais experiência, mas eu quero que a senhora trabalhe no caso que eu confio no senhor. Aí fui eu lá, bati na porta de um colega mais experiente, né, conversei com ele foi comigo fazer o júri, tivemos um bom resultado, e aí então eu comecei a fazer um ou outro. Né? E como foi nesse dia? Nesse primeiro júri? Esse primeiro júri, na verdade, eu fiquei até com vergonha, porque no primeiro eu não falei nada. Eu só observei. Pra gente entender que a gente precisa desse primeiro passo e que não precisa ter o resultado ser maravilhoso, mas você teve a coragem de dar o primeiro passo, de ok, vamos lá. Porque assim, para se formar e pra gente pegar, né, o diploma, precisava assistir. Não sei se vocês precisavam também assistir, acho que 2 ou 3. Então eu assisti na Barra Funda na época. E aí eu assistia do lado de cá, né? Tem sempre uma cerquinha de madeira, normalmente. Né? Eu de cá. Eu tive a coragem de sentar do lado de lá, mas ainda não falei, mas já sentei na tribuna, né? Então, às vezes, quando eu vou fazer júri, eu pego alguns colegas, eles: não, doutor, eu vou assistir. Eu falei: senta aqui, ó. Vem sentar aqui na tribuna, mas não vou falar nada, não falo, mas senta. Sim. Fica aqui, Muda a visão. né? Isso, porque daí você já se põe aqui, né, perto da testemunha, perto do réu, perto do juiz, de frente com o promotor e o jurado. E você falou uma coisa muito importante, que você hoje ficou com vergonha que naquele dia você não falou nada. E dizem que se a gente não tiver vergonha do nosso início profissional, quer dizer que a gente não evoluiu. Não evoluiu, a gente não andou pra frente. Então a gente tá vendo aqui que você já eu tenho vergonha de muita coisa. Nossa, eu lembro uma vez que eu cheguei no presídio e na época não tinha um scanner. Hoje tem um scanner. Você fica em pé no scanner e passa. Hoje eu passo com anel, com brinco, com qualquer coisa. E na época não era assim. Na época eu tinha que ir de top. Tipo, sem nada, quase. Tinha que ir de top. E aí era uma coisa bem difícil. Tive uma discussão com um agente penitenciário, queria que eu tirasse, não sei o quê, e eu aprendi nas prerrogativas da faculdade: você não tem que tirar nada, você é advogada.
né? Então, eu já passei umas poucas e boas também, viu, nessa área criminal. Conta! Quer saber? Desse. Qual é uma área muito masculina, né? Então, assim, esses lugares já estão acostumados a lidar com o homem. Então, assim, aí chega uma mulher toda arrumada, entendendo dos seus direitos e fala, não, eu não vou tirar. Não vou tirar. Uma vez eu fui com uma advogada mais nova que eu ainda. Eu devia ter uns 3 anos de OAB, ela devia ter 1. Nunca mais ela quis um presídio. Trauma, né? Todo mundo trauma. Eu falei, não, ela é advogada, vocês estão doidos, não vai tirar nada não. Que absurdo é esse? Então... Isso tem melhorado? Melhorou muito, não sei se é porque eu fiquei mais experiente, com a cara um pouco mais, né, mais de experiente mesmo. Não vou falar velhinha porque não é isso. Não, eu não sou velhinha, eu sou coroinha, entendeu? Mas no início de carreira era bem difícil. Tinha E tem que bater aumentado diferente. o número de mulheres fazendo criminal e... Olha, pelo que eu tenho visto nos presídios, tenho visto bastante mulheres, sim. Mulherada tá corajosa, né? Tá na tapa, ó. É porque no meu caso eu não tive escolha, né? Eu não tive escolha, eu tinha que fazer porque eu já tinha 2 filhas para sustentar. A vida escolheu. Eu tinha um professor que falava isso. Ele falava assim, gente, não já ficaram aqui né, na faculdade. Eu não fico, qual área você vai escolher? Não, gente. Vai. Você vai ser escolhido. É verdade. Eu amava penal, né? Na faculdade penal. E eu falava assim, não, quando eu sair, é o que eu quero. E eu consegui um estágio na área. E eu lembro que no primeiro dia eu fui trabalhar lá em Campinas. E o escritório era bem em frente ao fórum antigo, né? Então, os criminalistas, principalmente, ficavam muito ali. E eu fui o único dia. E aquilo pra mim bastou. A quantidade de família que apareceu no escritório do advogado, pelo amor de Deus, porque o meu filho isso, pelo amor de Deus. Eu falei assim, eu não quero isso, não foi pra isso que eu estudei. E eu falei, não, porque a matéria é linda, é gostosa, mas a prática é totalmente diferente. E como que é, assim, lidar com essa situação, com a família? Com a família, porque não é a história não é o preso, não é o cliente, é a família do cliente. Essa foi a grande decisão no início da carreira. Né? Eu vou advogar para briga de família ou eu vou cuidar da família, que já tem histórico problemático? Entendeu? Eu preferi lidar com a família com um problema, que é um filho preso, um filho... Não, com uma família problemática. Do que com uma família problemática. Entendeu? Eu não sei se um pouco de trauma, divórcio dos meus pais e tal, entende? Meus pais foram um dos primeiros casais a se divorciarem, porque a lei do divórcio é de 77. Mas ela só veio a ser aplicada mesmo 10 anos, 15 anos depois, né? Meus pais se separaram, foram um dos primeiros casais da cidade a se divorciar. Então, pra mim, marcou aquilo. Eu falei, eu não quero fazer isso. Sim, de repente te remetia a dores que você não estava a fim de lidar. E remete até hoje. Então, assim, eu prefiro mesmo lidar com uma situação criminal, que envolve família, é claro, do que com a briga da família, entendeu? Acho que é pelo meu histórico mesmo, que hoje tá mais resolvido. Naquele momento, você foi por necessidade, mas já era natural para você. Ia acontecer isso na sua vida em algum momento. Eu decidi isso aí. Tanto que você continua até hoje. Continuo até hoje. E eu tenho uma... Como que eu vou explicar? É uma questão humana de como lidar com as famílias. Porque o que acontece? A família já tem algum problema para o filho ter acabado, para o filho ou a filha, né? Tem bastante mulheres presas também. Indo por um caminho marginal, né? A lei. A família me procura ali. Eles já têm um problema. Lembrei minha linha. Eles já têm um problema já de vários anos, que levou àquela problemática. Depois, eles chegam no sistema, eles são escorraçados, né? Aí chega no escritório de advocacia, que vai defender o filho, vai ser escorraçado também? Aí é que entra a minha parte humana. Eu falo, poxa, pelo menos aqui eles têm que ser acolhidos.
Então, como é que eu falo com a mãe de um preso? Eu falo com a mãe de um preso, uma Ela é mãe. mãe, ela é Que mãe. tá tão presa quanto ele, né? Porque a dor dela... Porque independente de qualquer coisa, ela é mãe. É mãe. Então, eu acho que talvez se eu não fosse mãe, eu acho que eu não saberia lidar com essa mãe. Né? Hoje eu sei lidar com a mãe, sei lidar com as esposas. Né? A questão humana veio daí. Acho que pelo fato de eu ser mãe. Tá? Sim, é conseguir ter um outro olhar. Né? Não é só, é mais um preso. É alguém dentro da família, é alguém que é do contexto daquela família, é alguém importante daquela família. E que muitas vezes não significa que, né, muitas pessoas julgam, aquela família não presta, não é a família. Às vezes a família vem de uma linha que não tem ninguém que foi preso durante 2 ou 3 gerações e naquela família, naquele momento aconteceu. Então não dá para julgar, tem que olhar de uma forma humana mesmo. Que bom que a gente, né, tem profissionais que pensam assim e que agem assim. Tem que ser assim. E o preso? Como que é? Como que eles se comportam perante a... Então, eu sempre fui muito respeitada, sabe? Eu nunca tive problema com nenhum cliente meu. Acho que o respeito também vem da gente, de dentro da gente. A gente se dá o respeito. Eu acho que a gente consegue doutrinar o cliente. Né? A partir do momento que a gente sabe a postura que a gente quer tomar, a gente já no primeiro atendimento, na primeira conversa, a gente já doutrina, né? Como é que a gente quer ser tratada. Hoje eu já sei selecionar pelo oi do primeiro contato. Entende? Fala, aqui vai dar trabalho. Não dá, Aqui E aí vai você seleciona o cliente. Então, por exemplo, você não acha É que às vezes a gente vê que o cliente ele não confia. Uma coisa que eu sempre peço para meus clientes: confia em mim, confia no meu trabalho, confia em mim, porque se não confiar em mim não vai ter como trabalhar, porque o cara está numa situação ali preso e tem que confiar na advogada dele. Então o que eu falo? Na pior das hipóteses você vai pegar uma pena assim, na melhor das hipóteses você vai ser absolvido. Doutor, mas eu sou inocente, então nós vamos lutar pela absolvição. Doutor, eu perdi a cabeça mesmo, mas não queria matar. Então a gente vai lutar por uma violenta emoção. Então depende. Como é pra você ouvir isso? Que eu não queria matar? Porque assim, pra gente... Ou que a pessoa não, eu realmente eu quis matar e eu matei. Assim, uma coisa... Eu entendo eles, né? Uma coisa é a gente ver isso na televisão, né? Outra coisa é você ouvir da boca da pessoa. Na verdade, o último júri que eu fiz é uma briga de bar. Né? Sempre tem, né? A gente até brinca. O cornicídio, feminicídio, briga de bar. Vocês ficam no bar, viu? Fiquem no bar. Cornicídio. Já que a telefone da doutora Raquel tá indo pro bar, não leva o telefone dela no bolso. Aí o cara tava lá. Aí toda hora que ele entrava, ele já era um cara desconfiado. Ele bebia do outro lado da rua, para não ficar de costas para ninguém. Então ele já era desconfiado. Então o cara, quando ele queria pegar a cachaça dele, ele atravessava a rua e vinha. Então nessas passagens dele, tinha um que era brincalhão. E aí, corno? E aí, viado? E aí, uma hora das brincadeiras, ele falou algum nome que o cara já tinha tomado mais já se ofendeu mais. Então, o cara era mais forte que ele falou, a hora que eu sair, esse cara vai me bater. Ele viu a faca de cortar limão em cima e catou a faca. Mas foi assim, ele não premeditou nada. Pelo instinto, na verdade. Porque o cara Até de medo, de sobrevivência ali. O cara era grande, o cara era forte, e ele era magrelo, mirrado, né? Por isso que estava sendo tão zoado. E o que aconteceu? Ele pegou a faca, mas não deu outro. Ele falou, doutor, eu não queria matar, porque ele fez assim, ele puxou a faca e pegou. Ele queria dar no braço, só que ele deu no peito. E o cara morreu com uma única facada. E o cara era novo. Daí o que acontece? Você vê a família do cara querendo justiça. E você vê a família do preso e o preso numa situação de total impotência. E ninguém tá errado, né? Nessa história toda, assim, porque assim, a família que tá Cada um tem seu direito. A família que tá
razão. É. E a família de quem tá preso também, tipo, não era Quer isso. proteger ele da forma que a lei deixar, né? Então, esses júris que acontecem mediante raiva, né? Por nada, Fortificação. eu entendo muito, porque eu tenho minha CPM, eu também tenho minha Ainda bem que nunca teve uma faca de limão. Por isso que eu só não ponho a mão na arma, mas assim, né? Na minha cabeça eu já matei tanta gente! Então, assim, vai de entender também. E aí, eu costumo, durante a plenária, fazer perguntas para o réu nesse sentido. E sempre tem. Tem situação de violência na sua família? Como eram seus pais? Tinha situação de bebida, de embriaguez na sua casa? Meu pai sempre vem essa resposta. Meu pai era alcoólatra, minha mãe era alcoólatra. Sempre vinha alguma resposta nesse sentido. Que fez o cara ser daquele jeito, de perder o controle. Eu já tinha uma referência, né? Eu sempre faço essas perguntas. E quando eu faço, a acusação não gosta muito. Porque aí eu tô mostrando a parte humana do réu. Ele só tá reproduzindo o que ele via. Isso. E aí a acusação não gosta e a gente às vezes até briga, né? Doutora, tá induzindo e tal, né? É normal no júri. É normal no júri também a acusação partear, né? Você tá fazendo sua sustentação e aí a acusação percebe que você está conseguindo convencer os jurados e começa a interromper. Quando a gente percebe que a acusação está interrompendo bastante, quer dizer que ele está sendo convincente. Sim, porque tá parteando. Tá incomodando. Né? E aí, quando a acusação fica parteando muito, eu também fico parteando também. Não, mas não é assim, e aí o júri demora mais. Mas que seja, que demore, mas que fique claro para os jurados a situação. Se foi uma redução, se caberia uma redução de pena pela violenta emoção, parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal, se foi realmente que não deu chance de defesa à vítima, que aumenta a pena. Você estuda antes do júri o caso, a pessoa, a família, porque isso demanda um estudo grande do fato, do que aconteceu para chegar no júri muito preparada. Eu lembro de um livro que eu li, para você ver, desde a faculdade eu gostava da coisa mesmo. Eu li um livro que chamava Defesas que eu fiz no júri. Dante Delmanto. Eu li. Ela era magrinha, amarelinha, de capa dura. Opa, de capa dura. Tem um tribunal na frente, assim, do júri. Eu acho que eu tenho esse livro. Eu tenho até hoje. Adorava. Você vê que eu gostava. Então, não sei. Cuidado com a Carol não mudar de área. Não, gente, Pode ser uma parceria. hoje não tem chance. Enfim, não sei se você se lembra, Carol, mas ele falava muito dos laudos. Sim. Ele ia direto nos laudos. É onde eu vou. Eu vou olhar o laudo. Se foi bala, entrou por onde, saiu por onde. Se foi faca, entrou... O corpo fala, né? O laudo. O corpo do que aconteceu fala, né? O corpo da vítima, né? Então, eu faço isso. E de acordo com o livro. Foi o Dante Delmanto que me ensinou. Eu vou ali e ali é que eu vejo mais ou menos o que aconteceu, se tem alguma coisa que não tá batendo na cena do crime, eu falo, isso aqui não tá batendo. Isso aqui acho que a testemunha exagerou um pouquinho no depoimento dela. E vai pra São cima. detalhes que fazem diferença. Fazem total diferença. Por exemplo, uma única facada e 7 facadas. Poxa, uma única eu queria machucar. Eu só queria matar, eu só queria me proteger. 7, acho que já dá pra dizer que queria matar. Que existe uma emoção, né? Uma Não tem como assim, né? Eu caí em cima da faca 7 vezes, entendeu? Não tem como. Não. Então, assim, normalmente eu vou no laudo. Né? Aí, de acordo com o laudo, aí eu vou olhar os depoimentos, aí eu faço uma bela de uma entrevista com o réu, para ele ter a voz dele, falar. No interrogatório eu deixo ele falar bastante para que os jurados conheçam o réu.
Porque existe um pré-julgamento, né? Sim. Seu assassino. É. E põe o cara pra lá. Então tem que mostrar que o cara não é só um assassino. Ele tá preso, normalmente eles estão presos. Mas ele tem uma história, né? Ele Tem uma história. É um ser humano ali. Sim. Que tem que, muitas vezes, se ele errou, tem que pagar sim. E se ele não errou, não tem que pagar não. Tem que pagar diante do que? Se houve o erro, diante do tamanho do erro dele. Né? Isso Eu acho que é nessa linha. Uma vez aconteceu, a gente tava eu fui fazer um júri com um colega que tem o mesmo sobrenome que o meu e o nome dele parece com o meu também. Aí quando a gente fez vários júris juntos. Achavam que a gente era irmãos, que era um nome parecido, o mesmo sobrenome. E esse colega me ensinou muito, gosto muito dele. E a gente foi num júri e era um caso de estupro seguido de morte. Aí, complicado. Ali eu precisava... Era um caso dele que eu fui junto, mas a hora que você olha as fotos, né, que processo de júri você pega e cai sangue dele, né? Hoje não é físico mais, mas não tem como não mexer. Normalmente, quando eu pego o processo, perguntou como que eu estudo. Quando eu pego o processo, eu já tenho que estar preparada emocionalmente, porque eu sei que naquela noite eu vou ficar meio impressionada, eu não vou dormir, vou lembrar, entende? Aí, com o tempo, a gente vai acostumando a não ficar mais mexido emocionalmente com as cenas, né? E aí, nesse caso, era um estupro seguido de morte, essas fotos eu tenho na mente até hoje, foi um caso que me marcou, que o juiz, na sentença, o réu estava solto. Ele sentenciou, né, os jurados declararam o cara culpado e o juiz já prendeu. Saiu preso e estava solto ainda. Então, assim, existem casos que a gente sente que a justiça foi feita mesmo, sabe? Ah, mas o cara estava solto, mas como que ficaria o jurado vendo o cara sair daqui solto? Depois daquelas cenas que os jurados viram e tal. Então o juiz mandou prender mesmo. Ali na hora sentenciou e mandou prender. Saiu preso. Qual foi o caso que mais te chocou, que mais te mexeu com você? Você não esquece? Que foi então, esse do estupro seguido de morte. Pô, o cara pegou a mulher, bebida no meio. Sempre tem. Bebida e droga, sempre tem. Pegou, tava num bar, a mulher bebeu, a mulher confiou e foi com o cara no meio do mato, entende? Pô, assim, aí, esse caso aí realmente mexeu comigo. Tanto é que eu tenho as fotos, já até fazendo uns 6, 7 anos eu tenho na mente as fotos. Né? A gente chama decúbito dorsal, é uma posição que a vítima foi encontrada. Então, pô, mexe. Chega no local, né? Eles já tiram as fotos. Mexe. Então esse caso aí foi bem complicado, mas não era um caso meu, era um caso do outro colega que eu fui fazer um júri junto, né? E é sempre bom levar um colega junto, porque além de encorajar, um colega, 2, seja quantos forem, o colega pode dar uma olhadinha nos jurados para ver quem a reação. Muitos já não demonstram, mas às vezes no olhar do jurado você consegue saber se está conseguindo convencer ou não. E isso é só a experiência prática mesmo. Como dizia o Aristóteles, né, que a experiência prática é a maior das sabedorias. Não adianta, início de carreira, eu olhar pro jurado e achar que você vai estar tão nervosa que nem isso vai conseguir fazer, né? Eu acho que já começa desse princípio. Uma vez eu peguei, uma das primeiras vezes desse colega que eu falei, ele, não, doutor, hoje você vai falar. Eu falei, não, hoje você vai falar. Aí eu anotei lá, fui falar para os jurados, nossa, tomei tanta pancada do promotor, mas eu falei, né? E os jurados acolheram lá a tese que eu utilizei na época, sabe? É por isso que apanhou, né? É por isso que apanhou, exatamente. Mas foi bem interessante. Tem que começar falando, depois com a experiência prática você vai conseguindo olhar para o jurado, aí depois formulando uma Eu achei legal, porque eu vi que você colocou lá no nosso grupo se algum colega queria fazer um júri com você. Eu achei aquilo tão bacana, porque assim, às vezes a gente vai procurar o famoso de São Paulo, o Bambambam lá de não sei da onde. Não, você
tipo, lembrou dos colegas Dando daqui da cidade oportunidade, e falou, olha, eu vou fazer, alguém quer ir, alguém quer fazer. Eu achei aquilo, sabe, de uma generosidade, eu achei tão bacana você ter feito aquilo. E ali nós fomos em 4. Não sei se vocês viram as fotos. Nossa, Eu vi. deu um peso, né, na plenária. Sim. Porque Sim. os 3 eram mais altos que eu sou alta. E olha que você é Eu tenho alta. 1,76 m. Imagina, acho que o mais baixinho ali tinha 1,80 m. Nossa. Com aquelas becas pretas lindas. Esquadrão, né? Vai um esquadrão, né? Pra defesa. E a acusação do promotor era mais baixa, mas o promotor é bravo também. O promotor valia pelos... Não, assim, falando, brincando, valia pelos 4, mas... Os baixinhos são bravos. A gente sabe, a gente é Eu sei que ele foi, aí um deles teve coragem de falar, era o primeiro júri dele, e o promotor foi pra cima, né? Mas ele falou, eu falei, é isso, tem que ter coragem, vai, fala, nem que vai tomar umas porradas do promotor, mas fala, né? Tem que começar, tem que iniciar. E eles te subestimam na hora que vê uma menina, porque você é bonita, você é alta, Obrigado. É, É jovem, é jovem. é jovem. e a hora que você veste aquela beca, eles veem você entrar, como é que é isso? Então, no início de carreira, eu já ouvi tanta besteira, sabe? Ah, deve ser amante do cara e tal. Já ouvi cada besteira, meu. Mas eu nunca me importei pras falas e pros Nunca você pensamentos. é qualificada. Eu sei quem eu sou, então pensa o que você quiser, entendeu? Eu acho que isso dá até um gás a mais. É, Tipo, é. você fala, então pera um pouquinho que você vai ver quem eu sou. É isso. Na verdade, acho que desde criança eu nunca gostei de ser a bonitinha, só a bonitinha. Eu gostava de ser bonitinho, não. Eu gosto de saber, não quero ser reconhecida pela beleza, eu quero ser reconhecida pelo meu profissionalismo, Eu pelos sou. meus estudos. E... Ok, se a beleza vier no pacote, mas não é só isso. A beleza hoje até assusta, né? Os caras ficam essa mulher aí, bonita, bem sucedida, nem chega perto. Exatamente. E é a vida, né? Se for pra seguir assim, né? Porque com o tempo a gente vai amadurecendo, vai crescendo, vai... Mas eles te subestimam na hora que vê. Ah, hoje não mais. Mas Já te não- conhecem, né? no início de carreira era difícil. Né? No início de carreira, sabe aquela coisa de exigir respeito? Né? Respeito, a gente, hoje é fácil falar, respeito não se exige. Né? Respeito a gente adquire, Conquista. mas às vezes a gente precisa dar uma de doida pra A ser gente até, respeitada. acho que no nosso primeiro podcast, a gente até falou sobre isso, do respeito, que a gente se vestia com roupas para que parecesse que a gente fosse mais velhas. É. Porque assim, tudo com aquela carinha, eu podia saber muito, mas qual era a chance das pessoas darem credibilidade nenhuma? É complicado. Não, hoje eu tenho tido menos problema com isso. Né? Mas no início de carreira era difícil. Como toda carreira, No né? começo, né? Por fim foi bom. Né? Subestimaram a gente, deu fôlego, deu gás, deu gana e a gente tá aqui. Jogaram lenha, Exato, lenha. jogaram lenha na fogueira. Ah, eu não consigo, aí eu não posso, então tá bom. É isso mesmo. Eu acho que quando existe o desafio, né? Quando alguém dá uma provocada, você vai ver. Nossa, eu sou movida a desafios. Se você fala em duvido, Não pode. Não consegue. só assim, tá. Então tá bom. Mulher consegue, né, gente? Mulher é aquele negocinho assim. Ela, se ela quiser, se ela falar que vai fazer. Bom, já entendendo a história da Raquel, né? Pois Você é. é mãe com 2 filhas pequenas, topar uma faculdade de 5 anos, onde a demanda é exaustiva, numa faculdade extremamente competente, exigente, Gente. né? Então a gente sabe. Sair de lá pra ir pro presídio. Não é uma história que não é pra qualquer um e não é à toa que a gente quis contar com você. E agora tomando tão firmemente no júri. É. A gente queria assim dizer que a gente está orgulhosa de você. A gente quer ver você mais júris, e mais júris. E a gente quer escutar, ouvir tudo. Depois, ao invés de a gente ler o livro do Delma, a gente quer ler o livro da Raquel Salles. Dos seus júris.
E a galera já deve estar já falando pra mim do horário. Porque senão a gente ia ficar aqui, ó. Mas assim, Então, eu tô muito feliz. Amei esse podcast e eu quero você de mais vezes. Ah, gente, eu que agradeço. Eu sinto tanto orgulho porque a gente meio que cresceu juntas, né? sim. Mesma escola, todo mundo na escola de dentista. Quando você falou assim, eu não queria ser só uma menina bonita, e eu me lembro muito de você. Ai, eu não corri isso, eu era tão feia. Ah, para, Eu não, gente. eu não corria esse risco na escola. Você lembra? Eu era super gordinha, baixinha, meu cabelo era um... Você sempre foi bonita. E eu lembro da Raquel, eu estudei à tarde, mas tinha aquela história, a rivalidade do à tarde, da turma da manhã, e eu me lembro muito, assim, de você, da sua beleza, e eu falei assim, ela não queria ser só uma beleza. Ok, então agora ela é a beleza, a competência e a coragem, então tá bom. Eu fico tão orgulhosa de ver a gente crescendo juntas, sabe? De ver vocês mulheres empreendedoras, inovando. Eu sinto orgulho, sinto alegria. E estou muito feliz por essa conversa nossa aqui. Com certeza. E com certeza terão outras. Legal. Outras conversas, outras demandas. Saber que a porta do nosso escritório, do nosso podcast e da nossa vida também está aberta para você. Muito legal, Carol. Obrigado. Obrigado, Michele. Obrigado, Kézia. Vocês também são exemplos para as mulheres da nossa região aqui, do nosso país todo. E o que a gente quer é isso, cada vez mais mulheres se apresentando no mercado de trabalho, sabe, tendo coragem de começar igual você começou e de continuar, porque a gente tem que ter coragem até para continuar, né? Principalmente na advocacia, que cada dia é um desafio novo, cada dia um momento novo. Sabe, agora a gente não saía dos livros, agora a gente está no mundo digital. Que para o pessoal para os jovens advogados que estão se formando agora, nem só porque tem muitos mais velhos que estão se formando agora, mas os jovens que estão se formando agora, para eles isso é um mundo natural, isso é o mundo deles. E a gente não, a gente está tendo que desbravar, né? Então, assim, o que a gente quer é isso, que a mulherada tenha coragem de começar, coragem de continuar, sabendo que sempre vai ter um novo desafio, que sempre vai ter uma coisa nova para aprender e um novo começo. E que se a gente consegue, se a gente está aqui, todas elas podem também. É isso aí. Obrigada, meninas. Obrigada, valeu. E se agora vocês comem, o pessoal comi, né?